Meu nome é Vitor de Souza. Atualmente tenho 19 anos. Nasci e cresci em Manaus. Pois é, deu pra perceber pelo meu sotaque que eu puxo bastante o S. É isso aí, como você viu no início do vídeo, eu acredito que dispenso qualquer apresentação. Mas pra você que não conhece meu trabalho e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vitor de Souza, eu sou filmmaker aqui de Manaus. Tenho 19 anos de idade e hoje é dia 27 de janeiro de 2021. Manaus está passando por um dos momentos mais complicados da história. Manaus vive uma situação absolutamente dramática. Com hospitais lotados e sem cilindros de oxigênio suficientes, o governo do Amazonas começou a transferir pacientes de Covid para outros estados e decretou toque de recolher. Mas enfim, deixando toda essa parte de lado que não tem nada a ver com o que iremos falar aqui hoje, esse é o início de um projeto novo que eu venho trazendo pra cá. Pra quem não me conhece, eu tenho um sonho muito grande dentro de mim, de poder representar Manaus como um videomaker, de poder representar Manaus ao redor do Brasil e quem sabe até mesmo ao redor do mundo. E é um projeto que eu tenho dentro do meu coração. Como vocês podem ver aqui ao redor, eu não tenho uma iluminação muito boa ainda. Na verdade, eu ainda tô começando esse projeto. E como você pode ter percebido também, eu também não tenho microfone. O máximo que eu tenho usado aqui é o meu celular para fazer a captação de áudio. Eu moro hoje num apartamento que é um apertamento, na verdade, ele é muito pequeno. Eu não tenho fundo, eu não tenho nada. Nem mesmo a minha roupa é uma das melhores. Mas isso tudo é para mostrar justamente para vocês que eu estou no início. E eu espero um dia poder olhar para esse vídeo e pensar, nossa, quanto que eu evoluí. E é exatamente nessa pegada que eu quero começar o vídeo de hoje. Esse canal vai servir para justamente eu trabalhar dicas e dar para vocês todo o conhecimento que eu tenho e acumulei durante todo esse tempo. Mas antes mesmo de eu começar um projeto desse tamanho, eu preciso primeiramente mostrar para vocês quem é Vitor de Souza e contar um pouco da minha história e como foi a minha trajetória para chegar até aqui. Então vamos começar do começo. Tudo começou quando eu nasci. Tá, é brincadeira, não vamos começar essa história, vamos começar direito então. Eu nasci e cresci, a maior parte da minha vida na cidade de Manaus. E a minha infância não foi uma das melhores também. Eu nasci num lar cristão. Minha mãe sempre foi da área da saúde. Trabalhou a maior parte da sua vida como técnica. Já meu pai, ele era mecânico. E dentro da minha casa, durante todo esse meu período de infância, eu vivi numa situação um pouco complicada em relação à minha família, por conta dos vícios do meu pai. E também de situações muito fortes que aconteceram dentro da nossa família durante esse tempo. E desde a minha infância, desde o momento em que eu ainda era pequeno, eu sempre tive algo dentro de mim que me incomodava bastante, que era a sensação de que eu não tinha nada que me fizesse ser especial. Eu sempre tive dentro de mim uma sensação de que eu era igual. Eu não tinha uma sensação de que eu tinha um propósito, que eu nasci com um talento ou com algo assim. E eu lembro que eu vi os meus primos e os meus amigos, todos eles atraindo atenção para eles todas as vezes que eles iam em qualquer lugar. E eu sentia que eu vivia na sombra de todas as pessoas ao meu redor. E isso fez despertar dentro de mim, desde muito cedo, algo que eu carreguei há muito tempo no meu coração. Desde os meus 9 anos de idade eu tive depressão. E a maior parte da minha vida eu carreguei esse fardo nas minhas costas. Até que no meio da minha história, aos meus 12 anos de idade, no momento que eu comecei a viver coisas totalmente novas, foi quando aconteceu os fatos mais marcantes da minha vida. Com 12 anos de idade, o meu pai, ele faleceu. Logo após a morte dele, eu vim morar na casa da minha tia e até então eu nunca tive contato com a internet, eu nunca tive sequer um celular até então. E foi naquele momento em que, na casa dessa minha tia, em qual ela deixou a gente residir nela durante um tempo que ela estivesse viajando, foi quando eu tive contato pela primeira vez
vez com uma internet de qualidade. E foi aí então que tudo começou. A minha mãe reclamava muito que eu ficava trancado o dia inteiro no meu quarto, que eu não saía pra exatamente nada. E talvez como todo adolescente dessa geração, a gente recebe muito esporro por isso. Eu tenho certeza que eu não era o único. E eu lembro que enquanto eu tava no meu quarto, durante todo esse período, eu tava sofrendo muito forte com depressão após a morte do meu pai. E eu lembro de uma vez que eu baixei um aplicativo chamado Movie Maker, eu acho, eu não tô lembrado. Se eu achar, eu boto aqui pra vocês uma imagem. Mas enfim, eu lembro de ter pegado esse editor e colocado várias imagens em sequência nele. E simplesmente deixei um número padrão, um tempo padrão pra cada imagem, coloquei uma música no fundo. E simplesmente deixei rolar. E exportei o vídeo. Quando eu vi, o resultado não tinha ficado tão ruim assim. E quando eu vi aquilo, eu percebi que eu já estava fazendo algo que a maioria das pessoas não estavam fazendo. Foi então que eu fui crescendo. Eu mudei de cidade em 2015. Morei mais ou menos uns 4 anos no estado do Pará, após a morte do meu pai e minha mãe ter se casado novamente. E foi então que eu fui começando a testar ferramentas novas, edições novas e tudo pelo celular. Eu nunca tive, durante toda a minha vida, um computador. E todas as vezes que eu tive um computador, simplesmente eu taquei vírus nele e ele quebrou. E como eu ia dizendo, eu estava testando cada vez mais ferramentas novas. E eu comecei a ver que se eu pegasse uma música e encaixasse no momento em que a imagem trocava de uma para outra e encaixasse a música nesse momento, em cada batida que a imagem trocasse, eu percebia que eu estava atingindo um momento novo de qualidade. E cada vez eu ia testando isso sozinho. E eu começava a pesquisar no YouTube e na internet como eu poderia aprimorar e como eu poderia usar tal ferramenta, e sempre buscando coisas novas e fazer coisas novas. E eu lembro que em trabalhos de escola em que precisava de uma edição de vídeo um pouco mais caprichada, eu sempre entrava em ação. Até mesmo já tinha pessoas naquela época que já pediam para fazer edição de vídeo de outros trabalhos dele e queriam que eu recebesse por esse trabalho. Ou seja, eu nem trabalhava com isso ainda, as pessoas já queriam me pagar. Enfim, o tempo foi passando, acabou que após esses 4 anos eu necessitei voltar para Manaus. E quando eu voltei, eu entrei numa igreja. E nessa igreja eles tinham um trabalho todo de mídia. E eu lembro que eu via todo mundo engajado, todo mundo com equipamentos profissionais, com transmissão. E essa igreja na qual eu entrei, eles tinham um telão gigantesco de LED bem na frente. E eu via todos aqueles equipamentos e eu achava um negócio incrível. Só que eu não queria e nem sequer pensava até então nisso, nesse trabalho de mídia, nesse trabalho de vídeo, nesse trabalho de fotografia sequer. Então eu resolvi focar numa área que pouco de vocês sabem que eu tentei focar, que foi a área de teatro. Pois é, quem não sabia, eu já fiz teatro. Foi então que eu atuei durante mais ou menos 1 ano, ou um pouco mais de 1 ano, na área de teatro ministerial dentro da igreja. E eu achava que aquilo era pra mim, mas a verdade é que a partir do momento que eu tomei a liderança do ministério de teatro dentro de uma igreja, tudo deu errado. Claro, né? Isso era só um gatilho pra achar que eu não poderia ser bom em nada na minha vida. E mais uma vez, após eu fechar um ministério de teatro, eu pensei, cara, eu não sou bom em nada na minha vida. Nada do que eu faço dá certo, nenhum projeto que eu faço funciona e eu não tenho talento pra nada. Até que chegou um momento, ainda dentro dessa igreja, nós estávamos fazendo uma reforma ministerial na igreja. Eu jurava que naquele momento eu seria escalado para ser líder ministerial de teatro mais uma vez. E eu pensei que com aquilo era uma oportunidade de eu me redimir pelo erro que eu fiz na parte de teatro. Foi então que quando eu cheguei naquele momento da audição para saber qual liderança eu iria pegar, eu peguei a que eu menos esperava pegar. Eu peguei a liderança da parte de mídia. Enfim, eu não confirmei nada no dia, eu esperei, disse que daria a resposta para ele. E após refletir muito e depois de muita oração, eu aceitei, após 1 semana. E o engraçado é que eu tive já essa experiência de liderar uma equipe de fotógrafos e de filmmakers, sem eu nem mesmo saber como mexer numa câmera fotográfica. Então eu pensei comigo, se eu não posso fazer, eu posso aprender. E eu corri atrás, durante muito tempo. Eu pesquisei, eu fui na internet, vi vídeo do YouTube, virava a madrugada pesquisando, tentando entender como funcionava, qual era o melhor modelo de câmera para comprar, qual era o melhor editor que eu poderia usar. E eu corri atrás. Por isso que eu digo hoje que você não precisa ter um equipamento profissional ainda. Você não precisa se preocupar, ah meu Deus, eu quero trabalhar nessa área, mas eu não tenho câmera fotográfica, eu não tenho nada, eu não tenho um computador, eu não tenho nada. A única coisa que eu posso dizer pra você que tá começando, tudo depende da força de vontade que você tem. Tudo depende do quanto você quer lutar por isso, que isso te diferencia dos bons e dos melhores. E eu lembro que eu corri tanto atrás que 1 ano após eu assumir essa liderança, eu lembro de ter olhado para trás e ver que eu já tinha evoluído muito. E tudo pela minha força de vontade. E sabe o que é mais engraçado nessa história? É uma coisa que muita gente me pergunta.
Eu nunca precisei fazer curso algum para poder saber tudo que eu sei. E eu digo a mesma coisa para você. Nessa plataforma que você está assistindo agora, esse vídeo, ela é muito útil para você que está começando. Ela te ensina de tudo, até mesmo a baixar os melhores editores de graça, até mesmo você usar ferramentas mais avançadas dentro dele. Então não se prenda ao pensamento de você precisar ter uma qualificação ou ter um certificado para poder adentrar nesse mercado. E mais uma vez, voltando à história, vamos voltar. E eu lembro que eu estava me desenvolvendo muito nessa área dentro da igreja. Até que teve um dia em que simplesmente, enquanto eu estava tomando banho, eu recebi um telefonema e na ligação ele simplesmente disse que a maior blogueira e a maior cirurgiã dentista aqui de Manaus estava querendo conversar comigo para fechar um serviço. Eu falei, oi? E foi a partir desse momento em que todos aqueles pensamentos negativos que eu tive na minha infância caíram por terra. E eu aceitei a proposta de trabalhar com cirurgia dentista. Eu comecei o início da minha carreira com eles, com ela e com o marido dela. E eu lembro que eu não tinha nem sequer uma câmera. Eles me deram na época que eles tinham uma câmera guardada, eles tinham uma Nikon D5100. E eu lembro que eu achava aquela câmera horrível, mas pra mim, como já era a minha primeira câmera, eu tava recebendo de graça, já era muita coisa. E eu lembro que no início, logo no meu primeiro salário, eu tirei um notebook pra mim. E eu lembro de ter parcelado esse notebook por 5 vezes. Então as parcelas, elas vinham num valor mais ou menos razoável. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de pagar esse valor no notebook. E teve momentos em que eu não conseguia pagar e eu tive que pedir ajuda da minha mãe pra poder pagar. E teve momentos em que eu chorei, porque eu via que eu estava trabalhando apenas para pagar contas. E para poder me ajudar e a crescer profissionalmente, para poder ganhar um pouco mais também, eu tive a ideia de bater em loja e em loja, em várias lojas aqui de Manaus, oferecendo o meu serviço. E eu lembro que de todas as lojas, sem exceção alguma, de todas eu recebi não. E eu lembro que quando eu chegava em cada loja, eu dizia que ia oferecer o meu serviço de graça, apenas uma degustação para eles. E que se eles quisessem me contratar depois, eu ofereceria os valores. Só que é aí que tá, mesmo sendo de graça, eu não consegui fechar com ninguém. E eu lembro que tinha vezes em que eu saía de algumas dessas lojas chorando e pedia pra Deus que eu não aguentava mais isso. Eu precisei tomar muitos nãos até chegar aqui. Precisei trabalhar muito de graça até chegar aqui. Mas se tem uma coisa que nunca saiu da minha mente, foi a vontade de vencer. Que era maior do que qualquer medo. Que era maior do que qualquer dificuldade. Que era maior até mesmo que o meu desespero. Foi aí então que eu recebi a oportunidade de trabalhar com eventos. E eu simplesmente continuei trabalhando e as oportunidades vieram até mim. E em todas as oportunidades que eu pegava, em todas eu sempre busquei dar o meu melhor. Então, enquanto eu conto essa minha história pra você, você percebe que eu resguardei muito meu psicológico. E acima de tudo, quem acreditou mais em mim mesmo foi eu. E chegou o momento em que eu comecei a receber várias e várias oportunidades de trabalho. E mesmo que no início tenha sido difícil, isso não me abalou, isso não me desmotivou. Hoje, eu ainda estou no começo de todo esse processo. Não posso dizer hoje que eu estou 100% bem financeiramente, mas eu não passo mais necessidade como passava antes. E eu sei que eu tenho a capacidade, e eu acredito que eu vou longe, e que nada pode me parar. E é isso, gente. Obrigado a você que assistiu até aqui. Esse é só o início de um projeto que eu tô começando agora. Como eu tinha dito no início do vídeo, o meu objetivo aqui é ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi até agora, a cada um de vocês que estão assistindo aqui. E eu não achei nada mais justo que começar a me apresentar e contar um pouco do que eu vivi até aqui pra vocês. Por favor, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o que você achou. É isso aí, tamo junto. Até a próxima.